Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Sim, falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Neste vídeo, eu vou dar continuidade à meditação que a gente tem feito sobre textos onde aparece a expressão Dia do Senhor, que aparece em Apocalipse capítulo 1. Hoje a gente vai falar, neste vídeo, né? A gente vai falar sobre Obadias. Bom, como é que é dividido isso, né? Vamos ver a perícope do capítulo. Na verdade, o capítulo inteiro ele vai falar de uma coisa só: o juízo de Deus reservado para Edom. Esse juízo está reservado para o dia do Senhor. E é aí que aparece a expressão. Essa expressão aparece no versículo 15. Bom, Edom, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Edom são descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Então você pensa assim, são parentes, um negócio estranho esse juízo entre parentes. A gente vai analisar isso um pouquinho melhor. Edom também é uma terra que aparece em profecias escatológicas. Por exemplo, aparece em Números capítulo 24. A gente já falou um pouquinho sobre isso, em um dos vídeos que a gente fala sobre a relação entre o primeiro êxodo no Egito, do povo de Israel no Egito, e o êxodo que Yeshua, que Jesus vai fazer também quando ele vier implantar o reino. Então a gente fala um pouquinho mais sobre essa história de Edom em textos escatológicos. Aqui a gente não vai tratar isso dessa forma, tudo bem? Obadias, vamos ler o versículo 1 ao 3, que diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O Espírito Santo fala de um envio de pessoas falando sobre uma mensagem de guerra contra Edom. E a resposta de Edom em relação a essa mensagem é uma resposta muito arrogante. E aí a gente precisa pensar, né, se por algum acaso, quando o Espírito Santo vem e nos fala alguma coisa que às vezes, né, a gente pode achar que é ruim ou difícil, não é uma coisa confortável a mensagem, e a gente, por vezes, responde essa mensagem com arrogância. Isso é preocupante. Versículo 6 diz assim: Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos. Bom, Deus estabeleceu juízo. Agora não tem mais como voltar atrás, não tem como escapar. Os tesouros escondidos, ele está falando do despojo de guerra. Vai haver uma guerra sobre Edom e Edom vai sair perdedor dessa história. Mas por que desse juízo e tudo mais? Bom, a gente vai ler isso nos versículos 10 ao 12. Diz assim: Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da sua angústia. Bom, então qual é o motivo do juízo? Simples. A relação que deveria ter entre irmãos e tudo, não era assim. Na verdade, quando o povo foi levado cativo, né, juízo de Deus sobre o povo de Israel, Edom se alegrou com isso e até tirou vantagem. É de se pensar, irmãos, se por algum acaso, quando algum irmão nosso
infelizmente, se coloca debaixo do juízo de Deus, né? E Deus, de alguma forma, vai aplicar a correção sobre ele, é necessário que a gente pense se por algum acaso a gente tira vantagem disso, ou se a gente se alegra com isso. E em tempos não muito distantes, a gente começou provavelmente você deve ter ouvido, denúncias de escândalos em várias igrejas, não só aqui no Brasil, em outros lugares. Aí eis a pergunta: como é que a gente reagiu a esse tipo de situação? Versículo 17 diz assim: Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Quando Jesus voltar, quando Yeshua voltar, ele vai estabelecer salvação para Israel. Não só para Israel, mas para todo o crente, seja ele judeu ou não. E dentro desse contexto, dessa vitória que ele vai estabelecer, Israel vai ser vitorioso sobre Edom. Versículo 21 diz assim: E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú. O reino será do Senhor. Deus já estabeleceu que o reino vai ser implantado. Seja Edom, seja quem quer que for, que tente fazer algo contra, não vai dar certo. Porque Deus estabeleceu. E se Deus estabeleceu, isso vai ser cumprido. Dentro disso, há algumas perguntas a gente poderia fazer. Uma delas: como é que a gente reage quando o Espírito Santo fala a respeito da nossa maneira de viver, como a gente tem agido em relação aos nossos irmãos? A gente reage com arrependimento ou arrogância? Uma outra coisa que a gente poderia pensar, irmãos, e isso é muito sério: como a gente reage quando Deus estabelece juízo sobre outros irmãos? Quando Deus estabelece juízo sobre aqueles que são de outras comunidades e talvez a gente não tenha tanto envolvimento. Como a gente reage quando Deus estabelece juízo sobre outras pessoas? A gente reage com temor, por saber que o juízo de Deus pode ser estabelecido sobre nós também? Ou a gente reage meio que tentando tirar vantagem da história, talvez até pisando sobre aquele que está sob juízo? E uma coisa importante que a gente precisa entender, irmãos, em que situação que a gente vai estar na volta do Senhor? Se a gente vai estar mais envolvido nessas características que Edom vai apresentar, ou a gente vai estar mais envolvido nas características que Cristo espera de nós? Uma das coisas que Edom vai trazer sobre si o juízo é o fato de como ele tratou Israel. E nesse período, o antissemitismo tem aumentado muito, inclusive entre os cristãos. Como é que a gente lida com Israel? Como é que a gente lida com o povo judeu? Como é que a gente lida com o povo da onde Cristo Jesus nasceu? Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nos ajude. Reagir com arrogância quando a palavra do Espírito Santo vem para nos corrigir é uma péssima ideia. Mas o coração do homem, por causa do pecado, não quer se arrepender. Não quer acreditar que está errado. Nós queremos submeter à palavra do Espírito Santo e nós queremos apresentar arrependimento diante do Senhor. Nos ajude. Nos ajude a nos arrependermos. Porque se não for pela ação do Espírito Santo, a gente não apresenta arrependimento. A gente vai ser arrogante. Senhor, nos ajude. Às vezes, pessoas perto de nós, ou talvez outras comunidades ou outros crentes, eles sofrem um juízo por conta de algo que o Senhor queira ajustar na vida deles, por conta de algo que o Senhor queira corrigir na vida deles. Como é que a gente reage com as pessoas que pecam diante de nós? Como é que a gente reage com igrejas que às vezes sofrem escândalos? Como é que a gente reage quando alguém está sob o teu juízo? A gente age com temor?
a gente se alegra com o fato de não sermos as pessoas que estão sob juízo. A gente tenta tirar vantagem ministerial disso, Senhor. Nos ajude, abre os nossos olhos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus, abre os nossos olhos. A gente precisa olhar para isso de forma séria. Senhor, nos ajude. Israel está no teu plano. Israel é o povo que o Senhor estabeleceu. Tem promessas. Estão envolvidos no plano de restauração. Senhor, nos ajude a olhar para Israel com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Nos ajude, Senhor, a olhar para Israel conforme o Senhor olha, com o olhar de Cristo. Nos ajude a sermos pregadores do Evangelho e provocarmos ciúmes, para que eles se convertam a Cristo, para que eles sejam reenxertados na oliveira, aqueles que não estão. Nos ajude a fortalecermos os nossos irmãos judeus, que por vezes fazem tanta dificuldade pelo fato de serem judeus e crer em Cristo. Coloca, Senhor, um clamor em nossos corações em relação a eles, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam empoderados pelo Espírito Santo, para proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Arranca de nós o antissemitismo, arranca de nós, Senhor, teologias como a teologia da substituição, Senhor, que trouxe tantos males à igreja. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.